A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos. Socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde estás a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita. Revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensificamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde estás a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, aqui está dando ali uma lição assim, para a gente, né? Para a gente sempre ter confiança, para a gente ter fé, né? Que diante de vários obstáculos, várias situações difíceis que nós vamos ter na nossa vida, isso vai trazer ensinamento para a gente, né? Ele vai estar ao nosso lado, nem está aqui, ele vai estar ao nosso lado, para que a gente passe aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela pergunta: onde está a nossa fé? Então, nós não devemos nos desesperar diante das dificuldades, né? Elas vão vir para que nós aprendamos alguma coisa com aquilo, né? Porque nos tempos felizes, na diversão, pouco a gente aprende, né? Quando a gente vai se dar conta, é naqueles momentos mais difíceis, depois que é passada aquela situação, é que a gente tem os maiores aprendizados, né? Então fica aquela dica, né? Onde está a nossa fé? Que nós tenhamos fé, independente do momento que nós estejamos passando, né? Aquela situação, ela vai passar e a gente vai sair muito mais fortalecido daquela situação, né? Então agora fica com o Caetano. Tá bom, obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz, a harmonia e a alegria possa fazer parte, né, desse nosso aprendizado. Eu estava lembrando do meu amigo Sr. Domingos, né? Algumas pessoas conhecem ele, né? E quando eu comecei na doutrina espírita, eu lembro de uma vez que ele me disse assim, ele falou: Caetano, com aquele jeitinho humilde dele, né? O livro espírita, ele tem um valor inestimável. Eu falei: Sr. Domingos? Ah, é, filho, porque, olha, ele muda a vida das pessoas. A pessoa lê um livro espírita, às vezes um romance, e ela acha muito bonito. E depois ela vai percebendo nas entrelinhas, né, um ensinamento de grande performance, né, e vai entendendo que aquilo é verdade. E o livro espírita, ele não foi colocado, ele não foi inventado, ele não foi criado para ficar na prateleira empoeirado. O livro espírita é para passar de mão em mão. Você já leu, empresta para alguém. Por quê? Porque
por causa do aprendizado que ele traz, né? Ele fala com uma doçura muito grande, quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente doce, né? E eu guardei aquilo, né? Hoje, e eu falei, puxa, lembrei dele assim com muita força. Hoje nós vamos falar de um livro pequenininho, fininho, né? Mas um livro muito bom, um livro muito profundo. É o livro Mulheres do Evangelho, do Robson Pinheiro. Eu li esse livro uma vez, duas vezes. Nas vezes que eu fiquei internado, eu falava à minha mulher, você fala com Mulheres do Evangelho ou Os Últimos 6 Dias de Jesus, que é o livro que eu gosto, né? E ali eu ficava lendo. E esse livro tem uma coisa, ele mostra o antes e o depois, né, das pessoas. Eu estava lendo A Caminho da Luz, e lá estava dizendo assim que Jesus ele não é só o arquiteto, ele é também o nosso governador. Ele é o arquiteto porque foi ele que plasmou esse planeta. Uma explosão solar e uma bola incandescente saiu de lá, o Cristo plasmou, né? E transformou isso nos milênios em um planeta habitável para nós, né? Tudo que a gente vê aqui é obra dos espíritos siderais, sim, né? Mas principalmente da mente, né? Do Espírito de Jesus. Esse planeta tão belo, né? Para nós, foi concebido através do pensamento do Cristo, para ser uma escola para nós aqui hoje, né? E lá na Bíblia está assim, e o Espírito do Senhor caminhava sobre as águas. Esse Espírito do Senhor, quem era? Era Jesus caminhando em cima de uma lava ardente ainda, né? A gente sabe que depois ele vem caminhar também lá em Cafarnaum, né? Mas ele estava plasmando, né? Fazendo com que a gente tivesse um planeta bom, um planeta belo, né? A hora do Cristo também, o Emmanuel fala isso, o Sholenhashi fala isso, né? Que a hora do Cristo, quando ele estava aqui entre nós, ela abarcava todo o planeta. As pessoas todas, do mundo todo, quando Jesus estava conosco, naqueles 33 anos que ele ficou aqui, às vezes as pessoas sentiam uma felicidade muito grande e não sabiam de onde vinha, né? As frutas ganhavam dimensões extremamente, né? Eu li no livro do Sholenhashi, ele dizia que o figo, na época que Jesus estava aqui, alguns pareciam maior que uma pera que nós temos hoje, atualmente. Então havia uma abundância muito grande, né? E a aura do Cristo envolvia todos nós. Os apóstolos, quando eles caminhavam com o Cristo, uma vez o Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, responde uma pergunta para mim. Pois não, Pedro. Por que quando eu estou perto de você, eu tenho uma vontade danada de fazer o bem, eu fico querendo abraçar as pessoas, beijar e fazer tudo que eu tenho de bom. Mas aí, mestre, quando você se afasta, aí eu volto a ser eu mesmo, né? E o Bartolomeu estava junto, né? Ah, Jesus, é mesmo, por que quando a gente está perto de vocês, a gente é bom, né? E Jesus deu uma risadinha, eu acho que ele não vai falar, não, acho que vocês estão na minha aura aqui, né? Ele não disse isso, e aí eu diria, né? Mas era ele, era o Jesus, então, né? Ele só deu uma risadinha e saiu. É lógico, perto de Jesus, ninguém, o Emmanuel fala isso, o Sholenhashi fala isso, ninguém conhece Jesus e continua igual. Quando Jesus, quando ele foi, na noite em que ele foi julgado, o Caifás era uma pessoa muito dura. Anás, que era o pai dele também, ele é o sumo sacerdote, a pessoa mais importante, né, de Jerusalém. E ele porque queria crucificar o Cristo. Não dá certo. O Galileu está acabando com as pessoas, o centro, está tudo aqui vazio, né? E ele está ensinando coisas que não devem. Então fizeram uma trama toda e precisava. Só que na hora do julgamento de Jesus, teve uma hora que Jesus olhou para ele com tanta meiguice, e ele falou assim, ele pensou, ele não falou, mas ele pensou,
Se eu olhar para esse Nazareno, eu vou acabar absorvendo ele. Então eu vou virar de costas e eu vou crucificado de qualquer jeito. Né? Então era assim. Quem estivesse com Jesus mudava. Quem era bom, melhorava. Mais, melhor ainda. Quem era rude, achava aquilo que a gente tem de bom. Porque Jesus disse que nós somos deuses, né? E dentro de nós, mesmo o ser humano mais duro, ele tem algo de bom. Isso está lá no Evangelho. Tem alguma coisa ou algo ou alguém que ele ame profundamente, né? Então nós vamos ver aqui algumas das histórias. Não são todas as histórias. Não daria para trazer todas as histórias de Jesus, senão a gente ia fazer pelo menos uma semana de palestra, né? Ou mais. Então a gente trouxe aqui alguns casos, né, que o nosso companheiro trouxe para nós, né? Vamos ver? Você conhecerá as mais belas histórias do Evangelho, narradas sobre a perspectiva espiritual. Vamos ver a conversão de Maria de Madalena, uma história emocionante de reencontro consigo mesmo. Quem tem Netflix aqui? Levanta a mão. Tem uma série lá chamada Maria de Madalena, 60 capítulos. Linda. Só tem uma coisa, o Cristo lá é um pouquinho fraquinho. Ele não era aquele antecedido. Ele é mexicano, então o Cristo mexicano, é a versão mexicana de Jesus. Ainda, né, titubeava um pouquinho, mas ele não é assim não. Vocês podem assistir a série, né? O filme dela é muito lindo também, né? A mulher equivocada, né? Do engano ao trabalho em prol de crianças e idosos desamparados. A mulher hemorrágica, eu coloquei com hemorragia porque soa mais bonito. E o poder da fé e da persistência. A mulher samaritana e a proposta de inclusão. Vamos ver uma coisinha sobre Maria de Nazaré, a mãe de todos. E ele finaliza ali numa frase que eu achei muito bela. Ele disse assim: o meigo rabi da Galileia o aguarda. Ouse experimentar a doçura do seu olhar. Então nós vamos experimentar a doçura do olhar do Cristo através do Robson Pinheiro. Mulheres do Evangelho. Andava Jesus de cidade em cidade. Aqui fica melhor? Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, né? A gente sabe que os 12 eram os apóstolos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A gente sabe que não era só os 12. Havia um turbilhão de pessoas anônimas que caminhavam com Jesus. Ouvia o verbo dele e não conseguia mais se afastar do Cristo. Vamos começar com Maria de Madalena. Maria de Madalena, do amor mundano ao amor divino. Naqueles dias vivia na cidade de Magdala uma mulher incomum, acostumada ao luxo e ao fausto. Vendia-se para a soldadesca exigente e os generais aquinhoados de ouro e de prata, na ânsia de encontrar a felicidade. No entanto, quanto mais se dividia entre os cuidados do corpo em seu palacete em Magdala, mais sua alma desejava o toque suave e o encontro com o homem com o qual sonhara durante toda a sua existência, né? A gente sabe que nós não fomos criados para viver só. Por isso que o Criador fez homem e mulher, né? E o sonho de toda mulher, como é o sonho de todo homem, o homem deseja encontrar aquela mulher perfeita, né? A mulher deseja encontrar... As mulheres têm uma mania, elas pegam um sapo velho e transformam num príncipe e põe em cima do cavalo, né? Não funciona, ainda é um sapo, tá bom? Mas todas elas buscam profundamente o príncipe lá daqueles dos filmes. Não é assim? Quem não quer um príncipe, né? Tá. Acontecia com ela, ela tinha esse desejo como toda mulher tem, né? Convidada por Minair, o sábio persa, a conhecer Jesus, Maria ocorreu para a vila de Cafarnaum, lugar que ficaria para sempre registrado em sua alma sensível e especial, né? Maria já era uma mulher de uma bondade muito grande. A gente sabe que lá na Bíblia traz uma história não muito... Hoje já é questionável. Hoje até
já se tem uma nova dimensão desses processos, né? Mas é assim, e Maria tinha um coração muito bom. Nós vamos ver na série um pouco dela, né? Lógico que é mexicana, então é diferente um pouco. Mas ela tinha um bom coração. Nos livros que a gente lê sobre Maria, ninguém batia a sua porta e saía sem um auxílio. E ela se despojava de muito do que ela tinha para auxiliar as pessoas. Ela tinha um bom coração, né? Lá chegando, aquela alma feminina, cansada dos caminhos tortuosos aos quais se entregaram. Na verdade, a nossa consciência, quando a gente vem no erro, ela vai nos ditando, ela vai nos dizendo, olha, isso não é bom, você caminha com a dor. Quando a gente quebra esses laços com a nossa consciência, quando a gente faz aquilo que ainda não é correto, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um amigo que ele me diz assim que ninguém erra porque sabe, né? Erra porque não sabe fazer melhor. E é verdade. A pessoa erra e muitas vezes acha que aquilo é o correto. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente ainda erra muito. Agora, imagina 2100 anos, praticamente quase, lá atrás. Quanto a gente não errava? Não tinha conhecimento da vida espiritual, né? A grande maioria dos espíritos que viviam na Terra, eles eram politeístas, acreditavam num monte de deuses, né? O que a gente acha hoje que é injusto naquele tempo, isso era paulatinamente muito maior, né? A injustiça naquele tempo era muito maior do que a de hoje, né? Então era difícil se viver naquela época e a gente cometia assim, muitos erros mais do que hoje. Hoje nós temos o conhecimento e naquele tempo não, né? Adentrou a estalagem singela de Barjonas, entre as montanhas da Galileia e as margens do Tiberíades, que é o rio, né? Aquela tarde de sol dardejava seus raios dourados e tornavam o cabelo daquele homem uma poeira de estrelas, refletindo o brilho do sol na cor amendoada dos seus olhos penetrantes. Todos hoje, nós somos unânimes em dizer que não há um pintor que conseguisse retratar Jesus. Alguns quadros que a gente vê estão muito longe da verdade do Cristo. Ele tinha uma beleza tão grande, os olhos da mesma cor do cabelo, o cabelo da mesma cor da barba, né? Um sorriso extremamente belo, um olhar verde, azul, não me lembro mais, né? Mas era uma figura ímpar. Por quê? Porque o espírito está lá em puro, então o corpo tem que ser realmente belo, né? Não tinha como pintar Jesus, o que a gente vê pintado aí não chega nem aos pés dele. Quando o Públio Lentulus faz uma carta ao imperador dizendo sobre Jesus, vocês leem a carta e vocês vão ver, né, a beleza daquela carta. Então, né, quando ela viu Jesus, né, provavelmente isso trouxe um impacto muito grande. Mas nós vamos ver um pouquinho, porque aqui está muito sintetizado, o livro é muito grande. Quem puder ler o livro, porque aqui só está o resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Para a gente conseguir fazer isso em 1 hora de preleção. As madeixas caíam-se sobre os ombros e um largo sorriso estampava em seus lábios. Maria, quedando-se na entrada da vivenda de Barjonas, viu o reflexo das estrelas nos olhos e cabelos daquele homem incomum. Ela já buscava por Jesus. Maria de Madalena ouvia sempre os seus servos falando sobre Jesus. E aquilo foi trazendo para o íntimo dela um desejo ardente de conhecê-lo. Sua voz, murmurando algumas palavras, penetrou-lhe com espada afiada na alma aflita, promovendo cirurgia profunda em seu espírito enfermo. Ela jamais seria igual. Maria, como eu esperei por ti. É interessante como é que Jesus ele nos chama pelo nome, né? E como é que ele nunca tinha visto Maria. Mas é que a conexão do Cristo está sempre conosco. Naquele tempo não era diferente. Ele estando entre nós, ele já nos conhecia de longa data.
Eu tenho uma amiga que ela diz assim, para Jesus era fácil. Ele olhava, ele conhecia um super espírito. Ele olhava e já via tudo lá que ele precisava. É verdade. Essas informações todas, o Cristo já as tinha. Ele já nos conhece desde o começo da nossa caminhada. Né? Nome, sobrenome, RG, tudo certinho. Né? Maria, como eu esperei por ti. Aí ela diz assim, Raboni, que quer dizer rabi, ou seja, mestre. Né? Respondeu-lhe a mulher com os olhos fixos no infinito. O encontro da terra e do céu fez com que as algemas do passado fossem rompidas, e a transformação das sombras em divinas claridades ficou para sempre registrada, atestando o imenso poder do amor de Jesus. Isso aconteceu com Paulo de Tarso também. Paulo de Tarso ia caminhando lá na estrada de Damasco, ia para prender Ananias, e quando ele achava que tinha que exterminar os cristãos, porque eles eram nocivos, dentro da ideia de Paulo, né? Mas ele era também um homem íntegro, correto naquilo que ele acreditava. Só que quando ele vai para a estrada de Damasco, Jesus aparece em espírito lá para ele, né? E com aquela clareza ele cai do cavalo. Mas as grandes almas, elas têm uma coisa, elas não ficam brigando. O Paulo caiu do cavalo, literalmente, né? Virou para Jesus e disse, Senhor, o que você quer que eu faça? Mudou, né? A gente fica brigando, né? Está queimando minha vista, minha retina, pode ser o quê? Você é Jesus mesmo? Mostra aí para mim, né? Não, as grandes almas não são assim. Maria, quando ela viu Jesus, ela mudou completamente. Nós vamos ver um pouquinho mais lá. Né? Após breve diálogo, pois as grandes almas não têm necessidade de palavras complicadas. Maria retorna a Magdala, desfaz-se de seu palacete e doa suas joias e seus bens aos miseráveis do caminho. Os primeiros a ganhar nessa história foram os servos dela que ficaram ricos, porque ela tinha uma boa parte que distribuiu entre eles, deu liberdade a todos. Né? Naquela época, havia dois tipos de pessoas, aquelas que tinham seus servos e as pessoas boas. José de Arimateia, por exemplo, ele não tinha servos. Ele pagava, ele comprava um escravo, dava liberdade para ele e falava, a partir de hoje você vai trabalhar para mim e eu vou te pagar. Maria era assim também, não tinha servo. Os servos, quer ir embora? Pode ir. Ela libertava de certa maneira e pagava com justiça. Né? Maria retorna, a Magdala desfaz do seu palacete. Retorna a Galileia procurando seguir as pegadas do Rabi pelos recantos do mundo. E o Robson diz assim, por onde quer que ele andasse, uma sombra silenciosa de mulher o seguia. Até porque os apóstolos, né, não gostavam da mulher. Achavam que não podia. Né? Hoje, eu estava falando outro dia com a minha esposa, puxa vida, né? A mulher hoje ainda sofre um pouco, mas e naquele tempo? Naquele tempo a mulher não tinha voz de nada. Nada, 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 nada. Se ela fosse uma mulher muito bela, né? Dava para trocar 5 mulheres por um camelo. E o camelo era muito valioso naquele tempo. Mas, e hoje as mulheres, né? Elas têm o mercado de trabalho, luta, trabalha de igual para igual. E eu diria que até algumas profissões a mulher faz muito melhor do que o homem. Né? Então, olha aí, né? Mas hoje, 2100 anos quase depois disso. Né? E após um a um dos seus discípulos o abandonarem entre a chibata do verdugo e a revolta do mundo, ela, Maria de Magdala, se transforma na mensageira da ressurreição, a emissária divina para a boa nova do reino do amor que se estabelecia na terra. Fácil. Depois da partida do Mestre, quando o Rabi, Senhor dos mundos, retorna às estrelas, prossegue Maria, Mãe Maria, era como as pessoas necessitadas chamavam Maria de Nazaré, chamavam Maria de Magdala. Amparando e servindo entre os portadores de moléstia física e contagiosa. Ela foi lá para o Vale das Flores e foi cuidar dos leprosos. No final da sua existência, acaba pegando lepra e morrendo disso, no meio deles. Deixando desabrochar em sua face as marcas do amor,
transformando sua alma dia a dia num anjo de luz. A mudança dela ocorreu com a mesma do joio para o trigo, né? Ela mudou completamente depois que viu Jesus. Quem puder assistir a série no Netflix, pode assistir, que é bom. Que abre suas asas sobre o panorama dos sofrimentos humanos. Mais tarde, o mundo conhece guerras e clamores, e as almas sofridas choram, perdidas e necessitadas dos bafejos do céu. Jesus então convoca sua mensageira celeste e, respondendo ao chamado do coração, Maria de Magdala, mais tarde Teresa de Ávila, materializa-se no mundo entre tempos difíceis que antecedem o novo milênio como Madre Teresa de Calcutá. Teresa dos pobres, Teresa de todos nós. Levando a mensagem de esperança e ressurreição aos filhos da dor, a mensageira da esperança e da boa nova, honra o chamado divino e traz luz à terra. Todo mundo conhece a história dela, né? Não precisa mais detalhes. Deixando seu rastro de estrelas nas pegadas que marcaram para sempre a história do mundo. Agora nós vamos ver outro personagem, a mulher equivocada, a mulher adúltera, né? Ela aqui, Jesus e os altos sacerdotes, aqui, querendo pegar Jesus numa pegadinha, né? Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Nos ordenou Moisés, na lei, que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? Eles usavam essa pergunta como armadilha para terem que acusá-lo. A gente sabe que lá na Bíblia está assim, no Evangelho tem essa passagem também, né? Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. O que ele escreveu na terra? Ele estava escrevendo todas as imperfeições daqueles que estavam lá, porque ele conseguia ler o espírito de todos. Então ele colocou lá tudo aquilo que, todos aqueles defeitos que às vezes nós temos ainda, né? Cobiça, inveja, ciúme, pretensão, prepotência, e o Cristo escrevendo ali, né? E aquele monte de sacerdotes e o alto clero da igreja olhando ali, e vendo ele escrever, e ele escrevendo, né? As imperfeições de cada um deles, né? Mas Jesus se inclinou, começou a escrever. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Com a força moral que o Cristo tinha, quem conseguia tirar uma pedra? E inclinando-se novamente, voltou a escrever tranquilamente. Provavelmente colocou mais a música que ele tinha esquecido, né? Mas quando ouviram isso, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos. Por que começando pelos mais velhos? Quem me ajuda a responder essa pergunta? Por quê? Porque eram os que deviam mais, viveu mais, errou mais. Alguns iam olhar lá para cá, não sobrou nenhuma ali. Eu estou em todos aqueles quadradinhos que se escreveu, né? Então os mais velhos vão se retirando porque são mais devedores, né? Porque também, né, na época, os anciões eram os mais respeitados. E todo mundo esperava a atitude deles para copiar a atitude. Eu ainda continuo com a tese que eram os que tinham mais pecado. Eu fiquei em dúvida nessas duas aí. Até que só ficou Jesus e a mulher. Então Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher abrigava em sua alma o desejo de encontrar alguém, um dia, uma alma afim. Sempre a mesma coisa, né? Cujos sentimentos pudessem encontrar ressonância com os seus. É o desejo de toda pessoa. Nós fomos criados para ser felizes, e nós somos mais felizes ao lado de alguém, né?
Tanto que nós não fomos criados para viver só. A pessoa vive sozinha por muitos e muito tempo, ou ela é extremamente equilibrada espiritualmente, ou ela vai adoecer, né? Hoje a ciência já sabe que algumas doenças são próprias das pessoas que moram só, né? Se sentem só. Morar só nem sempre, mas se sentir só, né? Seus anseios de mulher encontraram eco no coração de um homem que, embora um tanto mais velho que ela, parecia entender-lhe a alma sensível. Inebriada, entregou-se com extrema sensibilidade àquele que, segundo podia julgar, era o portador de sua felicidade e o depositário de suas esperanças. Mas a fantasia e a paixão impediu que aprofundasse suas observações, e dia a dia aquele homem exigia-lhe coisas e atitudes que confrontavam os seus princípios e a sua postura íntima, fazendo com que ela cedesse pouco a pouco. Essa história de ceder pouco a pouco, às vezes a gente vai entrando num processo quando a gente percebe que está mergulhado até o final, né? A gente precisa sempre aprender, né, a impor um pouco a nossa vontade. Senão a gente começa a viver em perfil ou em função do outro. Isso é extremamente perigoso para o espírito, né? Nós temos que ter aquela força moral e dizer, não, basta. Nem sempre isso acontece. Isso não aconteceu com ela, né? A angústia se instala definitivamente na sua alma. Definitivamente foi a palavra que o Robson usou, mas nada, o mal nunca é definitivo, ele só é temporário. Definitivo mesmo é só o bem, né? Lentamente o homem de seus sonhos se transformava em emissário de seus pesadelos. Sentiu-se obrigada a compartilhar o seu corpo com aqueles que lhe ofereciam moedas. O tempo foi se passando, o seu corpo já não atraía mais os interesses dos mercadores de corpos e exploradores de alma. Quando um homem ele deseja apenas o corpo de uma mulher, ele está explorando a alma dela também. Porque machuca profundamente. E isso traz consequências espirituais de grande porte, né? A mulher foi arrastada pelos cabelos por aquele que aprendera a amar e, por fim, jogada aos pés do mestre. E o restante a gente já viu lá dessa cena, né? A lei de Moisés prescrevia a morte por apedrejamento. Já pensou que brincadeira? Isso é complicado. Quanto não doía, né? Até nós éramos extremamente cruéis naquela época, né? Para as mulheres que fossem surpreendidas em flagrante de adultério, a mesma lei, olha que levou, a mesma lei liberava o homem dos compromissos assumidos no matrimônio, caso a sua companheira fosse flagrada em total postura equivocada. E naquele tempo se montavam muitas tramas. Quando o homem queria se desfazer de uma mulher, era muito simples. Montava, né, um processo, e a gente viu isso naquela série Roma, tem um pouco disso, né, da televisão. É verdade, né? Era muito fácil. Por quê? Porque o homem tinha todo o direito, a mulher, nenhum, né? O calendário sinalizava o final das festas do tabernáculo. A festa do tabernáculo era a festa das colheitas, né? E tabernáculo também é o local onde se guarda o cálice com a hóstia. Na igreja católica, aquele lugarzinho onde fica guardadinho o cálice com o vinho, né, com a hóstia, aquilo também chama tabernáculo. Jerusalém regurgitava de gente, era, portanto, o momento ideal para expor a mulher à vergonha e aos rigores da lei. Mas eles queriam também aproveitar aquele monte de pessoas. Jerusalém, na época da Páscoa e das festas, tinha mais de 6 vezes a população normal. Então era um sufoco muito grande. Eles aproveitavam tudo isso para conseguir os seus intentos, né? O companheiro ao qual ela jurava fidelidade eterna fora ele mesmo o artífice da sua desgraça. Não gosto muito dessa palavra, mas ela está lá. Tramando com os sacerdotes do templo a sua queda. Com os sacerdotes.
A mulher foi arrastada pelos cabelos por aquele que aprendera a amar e, por fim, jogada aos pés do Mestre. Tempos depois, olha como as coisas mudam, né? Quando a pessoa é boa, e como Jesus fazia essa cirurgia moral, como o Robson falou. O tempo passou e anos depois, numa cidade distante da Grécia, uma choupana se ergue, administrada por uma mulher transformada e renovada pelo amor. Ali, sob a tutela, os viajores encontraram repouso para a sua jornada difícil, e era difícil porque era tudo a pé, né? Paulo de Tarso é que o diga, né? Então não era que nem hoje, você pega um aviãozinho e desce lá, né? Oxe, né? Ainda se atrasa um pouco hoje, a gente acha ruim, hein? Não é isso? Né? Meu cunhado pegou uma aeronave uma vez um pouquinho velha e ela chacoalhava um pouco e ele falou que se borrou todinho quase. Ele falou que aquilo peneirava tudo, né? E assim, mas hoje nós temos um veículo, o nosso carro, né? Tem um monte de coisa, o transporte hoje, mas naquele tempo não, puxa, naquele tempo era a pé. Então, olha, as caminhadas não eram brincadeira, né? Ainda mais no deserto, quando encontrava uma árvore para você ficar um pouco na sombra e poder se refrescar, e água também, que não era muito fácil de ser encontrada, então era muito difícil, né? Crianças eram amparadas e velhos socorridos em nome do amor. À noite, reunidos em torno da Madonna, ouviam e recebiam o néctar das belas lições do Evangelho, amorosamente pregado e testemunhado pelo Mestre Jesus, né? Ela aprendeu as lições do Cristo e trazia para as pessoas. Isso era muito comum nas pessoas que eram curadas ou que caminhavam ao lado de Jesus. Essas histórias eram passadas de pessoa para pessoa, né? E eternizadas até hoje. A história daquela valorosa mulher foi imortalizada nas páginas do Evangelho, pois o amor tudo envolve e tudo abençoa. E o tempo divino professor tudo soluciona. Nada melhor que o tempo. A gente sabe que o mal não é eterno, o mal é apenas temporário e dependendo das coisas, ele é pouco mesmo, realmente bem temporário, e o bem é eterno. Então, às vezes, a paciência ajuda muito. Você tem um processo difícil para você resolver. Lógico que tem que a oração tem ação no nome, então nós temos que agir de alguma maneira, né? Não é só ficar ajoelhado o dia inteiro pedindo que não funciona, né? A gente tem que ir em busca de resolver esse assunto. Mas, com o tempo, com a paciência, as coisas vão melhorando e a gente realmente... O tempo é o nosso divino professor. Certo dia, mais uma alma errante bate à porta daquela Madonna, agora marcada pelo brilho que o Mestre deixara em seus olhos. Ela saudava igual saudava, Jesus também saudava assim, a paz seja contigo. Quando ele chegava no lar, a paz esteja nesse lar, né? A mulher saúda aquele homem encolhido que se apresentava travestido de lepra, sem forças e mais parecia arrastar-se do que caminhar. Esse texto é bem compridão lá no livro, tá? Vocês vão gostar. Cada passo e cada movimento lhe era extremamente penoso. Naquele tempo, a lepra era a doença que trazia o equilíbrio para o nosso corpo, porque os espíritos eram muito duros, né? Nós espíritos éramos muito duros, então, às vezes precisava vir algo que realmente judiasse bastante do nosso corpo para nos fazer entender a dinâmica das coisas de Deus, né? Nós tínhamos aí um cabedal de coisas para ressarcir, para a gente pagar. E aí, através da lepra, a gente cura. Então, a quantidade de leprosos na época de Jesus era muito grande. Muito grande. E Jesus curou muitos deles. Embora uma boa parte deles voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque a pessoa não muda de conduta. É por isso que ele dizia, vá e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Ou seja, não fica mais fazendo o que você estava fazendo, porque daqui a pouco você vai voltar a ficar doente, né? É imediatamente acolhido pela generosa senhora, que acolhia agora sobre o seu teto o próprio ex-marido. E agora? Né? E se a gente? Tá certo.
Aquele que um dia a jogar aos pés do Mestre de Nazaré e lhe dera a oportunidade de conhecer o amor. E o Robson diz assim, o amor divino que andava sobre a terra. A mulher hemorrágica, né? A dama da fé. Essa mulher tinha uma fé estupenda. Vamos entender um pouquinho da história dela? Verônica era esse o seu nome. Sua história foi uma história de sofrimento e de provações. Ela acompanhou Jesus na subida do Calvário. Todo mundo fugiu. Maria de Madalena estava lá e a Verônica também. Quem conta essa história? E minha mulher está dormindo. Ela já conhece a palestra. É normal, É Richard Simonetti. O Richard Simonetti conta num dos livros dele essa história da Verônica, né? Desde a adolescência acostumou-se com os incômodos de sua saúde frágil, pois seu fluxo de sangue era ininterrupto. Às vezes a gente machuca tanto as pessoas no passado, e naquele tempo a gente era de uma selvageria muito grande, que às vezes o espírito, quando chega no mundo astral, ele pede para vir com um processo extremamente doloroso, né? É muito comum. Todo o sangue que você... Porque Jesus dizia que enquanto uma gota do sangue do teu irmão cair na terra, o reino dos céus não se estabeleceu ainda na terra, né? E quanto sangue jorra ainda, né? Através das guerras e através de vários processos. Então, às vezes, provavelmente no caso dela, ela tinha um passado que queria reajustar e veio com esse processo. E outra coisa, naquela época não havia médicos como existe hoje, né? Perder a mãe muito cedo, sendo criada por uma madrasta. Só que essa madrasta não é o termo. Madrasta é sempre um termo pejorativo, né? Mas não era. No caso dessa daqui, era um anjo protetor mesmo, porque ela auxiliava de tudo quanto era jeito. E algum tempo depois, perde o pai consumido por grave doença. Também, provavelmente, por lepra. Eles não falam lá, mas os detalhes que se dão dá a impressão, né? Havia padecido muito a mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha sem encontrar a cura, pelo contrário, ficando cada vez pior. Os tempos eram difíceis, naquela época eram muito difíceis. De acordo com as leis religiosas vigentes, a mulher com fluxo menstrual era tida como imunda. O homem era proibido até mesmo de tocar qualquer mulher em tais condições. Quem colocou essa lei foi Moisés. Para dar um pouco de sossego para a mulherada. Simples assim. Não, é verdade, é verdade. A gente era muito animal naquela época. E o Moisés teve que colocar como lei e como punição. E a punição nunca era branda. Para quê? Para frear o ímpeto, né, dos homens daquela época. Então ele acabou transformando isso em lei, né, e ficou eternizado. Sua vida transformara-se num exemplo de perseverança e fé viva. Quem lê o livro vai saber que ela sempre acreditava. Quando ela viu falar em Jesus, falou, ele pode me curar. Mesmo abatida, a mulher não se entregava à enfermidade e nem deixava de trabalhar para o seu sustento. Acreditava fielmente que Jesus poderia curá-la. O tempo todo ela dizia isso. Orou fervorosamente ao Deus do seu país. Provavelmente ela também era politeísta, né? Não era judia, ela acreditava em vários deuses, né? Já estava quase desfalecendo quando ouviu um murmúrio que aumentava lentamente. Ao longe avistou uma multidão que se aproximava. O coração palpitava e parecia que estranha emoção a dominava. Ela sabia seu íntimo que era Jesus quem se aproximava. Até porque onde Jesus caminhava uma grande multidão. A Bíblia fala que em Cafarnaum chegavam 5.000 pessoas ao ouvir Jesus. Ela era uma cidade portuária e tinha um cais, era muito grande. Jesus gostava de pregar lá porque desciam barcos de todas as nacionalidades. E o espaço era muito amplo. No ímpeto de fé, a mulher arroja-se em meio ao povo. Seu caminho é obstruído. Sua fé, porém, alcança forças desconhecidas pela multidão. Jesus dizia aqui, é do tamanho de um grão de mostarda e a gente pede para uma montanha virar para cá e para lá e ela vai. Então, a força magnética da fé é muito grande. Abre multidão, sem dúvida nenhuma.
O coração daquele que crê caminha bem mais longe que seus pés. Não sou merecedora do seu olhar, pensava ela. Contudo, sei que ele pode me curar. Num dado momento, a multidão dá-lhe passagem, provavelmente é o processo da fé, né? Aquela força interior que nós temos que faz milagres. A multidão lhe dá passagem e ela tenta a todo custo chegar até o profeta Galileu. Não era fácil chegar até Jesus. A multidão era grande, né? A hemorragia, nesse exato instante, parecia aumentar de intensidade. E imagina a pressão psicológica dessa mulher, né? Por isso que o processo acaba ficando aí mais intenso, né? Esvaindo-se em sangue, ela se lança em direção ao mestre, ajuntando todo o resto das forças que possuía num esforço hercúleo. Consegue apenas tocar-lhe as vestes, ficando curada instantaneamente. Quando Jesus curava alguém, ele curava integralmente. Ele ia lá no DNA, porque a pessoa ficava como se nunca tivesse tido qualquer tipo de processo no corpo físico. A lepra que ele curava não ficava mancha, não ficava nada, a pessoa ficava como se fosse... Como ele era puro, né? A pessoa ficava com uma certa pureza, como era antes de ficar doente, né? Jesus, percebendo que dele emanara virtudes, pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Aqui Pedro responde: a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? Mas é porque o Pedro era um bicho ignorante mesmo. Ele era uma pessoa com temperamento forte. Vocês vão ver lá no Netflix, eu vou falar para os caras mandar uma comissão para mim também. A mulher tremendo, percebendo tudo o que havia ocorrido, deve ter tremido de emoção, né? Ajoelha-se aos seus pés e conta-lhe o ocorrido. Jesus então lhe disse: mulher, tua fé te curou. Ela não era uma mulher de muitos pecados, por isso que ele não disse: vai, não peques mais, porque ela já tinha uma conduta regrada, né? Tempos depois, o cenário agora é uma pequena cidade, um lugar, um pequeno albergue. Albergue é casa, uma casa mais, que recebe mais pessoas, né? Tem mais quartos, né? Erguido à beira de um riacho. A mulher valorosa fundara um abrigo que amparasse os órfãos de qualquer procedência. Quem quer que por ali passasse, recebia um prato de sopa e um pedaço de pão. Um peregrino andando a pé, às vezes há meses, isso era um alento e tanto, né? Em nome do amor, ela ministrava os conceitos de vida e luz para aquelas almas em provação. O encontro com Jesus, anos antes, transformava sua vida de tal maneira que a força do amor contida em seu ser explodiu em obras de caridade e benemerência por onde quer que passasse. Essa é a ideia, né? Ali, à sombra de formosa árvore, ouviam da boca da nobre senhora a velha e feliz história de um homem chamado Jesus. A mulher samaritana, né? Todo mundo dizia que essa mulher, a mulher samaritana, ela era extremamente bela. Aqui o pintor ele foi muito feliz, ele realmente trouxe uma mulher bela ao lado de Jesus, né? E não era muito fácil pessoas belas naquela época, porque quando o espírito ainda é mais primitivo, o corpo acompanha, né? Então, naquele tempo, Maria de Nazaré, a mulher samaritana, Maria de Madalena, elas eram pessoas extremamente belas. Não era muito comum. Por isso, né, hoje a gente tem, de uma maneira geral, uma pessoa em média pesa quanto? 80 quilos? Né? Na época de Jesus era muito comum homens, né, com 2,10 metros, com 140 quilos. Né? Roma era muito temida pela sua espada, extremamente afiada e leve e ágil. Né? Só que quando veio Nabucodonosor, os soldados deles eram aqueles homens arrão com uma espada de 1,20 metro a 1,50 metro com dupla empunhadura, e ele portava romano feito uma faca na manteiga. Por isso é que eu sempre gosto de lembrar do meu professor de artes marciais quando eu era mais novo. Ele me dizia: você é ruim
tem alguém mais ruim do que você. Você é bom, bom no sentido de brigar bem, de fazer, porque artes marciais não é feita para você bater, mas sim para você se defender, né? E ele dizia assim, você é bom, mas alguém é melhor do que você. Então, né, ele falava isso para a gente não provocar ninguém, para não usar o que aprendeu para machucar o seu semelhante, né? Jesus estava ali na fonte de Jacó e, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a 6ª. O dia judaico começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Eram 12 horas de trabalho, né? Então, a 6ª é meio-dia, 6 horas depois das 6 da manhã, né? Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber, disse a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Além de mulher, os homens, né, não tinham essa coisa de se reportar a uma mulher normalmente. Não era comum, né? Ainda mais samaritana. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Tinha uma dissidência religiosa muito grande aí. Não vamos entrar nesse mérito para não tomar muito tempo, né? Mas não havia assim, uma boa relação entre eles, né? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E essa mulher, ela vivia num conflito íntimo muito grande. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela, Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. E ela disse para ele, isso disseste com verdade. Senhor, vejo... Aí ela disse para ele, Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu que vos falo, sou o próprio Messias. Nessa altura chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo, falando com uma mulher samaritana, embora Jesus fazia isso o tempo todo, né? Mas nenhum deles perguntou, por que falas com ela? E cadê a autoridade moral para falar com eles? Né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Pode ser esse o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Isso aí está no Evangelho de João. A sua história. Aquela mulher buscara desde cedo a felicidade nos braços do amor, porém por caminhos difíceis e sinuosos, dividindo-se, ora aqui, ora ali. Foram muitas as experiências que vivenciaram. Às vezes esse processo é até um processo de busca, né? A gente está, no nosso íntimo, não consegue nem entender o que quer. Às vezes é muito comum, né? No jovem hoje, por exemplo, às vezes você pergunta para ele, o que você quer ser? Ah, ainda não sei. Né? Começa a fazer uma coisa, né? Outra. Né? Sua vida era um vago sentimento de inconformação e de vazio. Quando a gente caminha no erro, o vazio toma conta de nós. É sempre comum isso. Faz parte até do processo de evolução. Né? Na ideia na aldeia de Samaria, ficara conhecido como a mulher de várias faces. É que ela trocava de experiências amorosas com a mesma facilidade que trocava de roupas. Isso aí é a fofoca do Robson Pinheiro, tá bom? O atual companheiro viera para a sua presença deixando uma família constituída. Isso não era felicidade, pensava ela. Né? A consciência sempre nos mostrando o bom caminho. De que lhe adiantaria tentar construir sua felicidade baseando-se na desgraça alheia? Tempos depois, a hora de Jesus havia tocado a intimidade daquela mulher, realizando uma potente cirurgia moral em seu coração dilacerado. É que o amor não encontra fronteiras. Ela mudou. Lá no livro tem um pouquinho mais de alguma coisa, tá? Ao eternizar a mensagem da mulher samaritana nas páginas do Evangelho,
o mestre deixou claro que ele, o rabi de todos nós, não distinguia quem quer que fosse. Maria de Nazaré, a mãe do Cristo. Eu pensei que ia pôr um anjo aqui com asinha, mas não tinha na internet. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. A virgem se chamava Maria. O termo virgem aí, né, quer dizer pureza, né? Pureza. Maria era pura, completamente pura, senão ela não poderia trazer o Cristo no seu reino. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa salvação é tão bela, né? Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, né? As grandes almas, como diz o Robson, não questionam. Como mãe do Redentor do mundo, Maria desempenhou a sua missão com dignidade extrema, sendo reconhecida pelos séculos afora como a bem-aventurada, a feliz, a mãe do Senhor. Agora, no plano imortal, o seu espírito sublime auxilia o Mestre Jesus na obra de conscientização das almas. Então, ela ainda trabalha com Jesus e grandemente, né? A gente sabe que hoje, como espírita, nas grandes calamidades, nos grandes desastres, são os lanceiros de Maria que vêm nos socorrer e levar o nosso espírito para o lugar de refazimento, né? Qualquer acidente, desastre, lógico que pode ser, mas normalmente são eles que fazem esse trabalho, né? Nenhuma decisão em relação aos destinos da Terra é tomada sem o maternal parecer de Maria. A importância dela. Estão neste roteiro apenas uma pequena parcela das mulheres que tiveram suas vidas totalmente modificadas sob a inspiração amorosa do Mestre Jesus. A vida dessas mulheres, inspiradas pelos valores do Espírito, foram imortalizadas a fim de atuarem como exemplo para a posteridade, de tal forma que, diante dos obstáculos e desafios, continuemos nós mesmos na certeza da vitória com Jesus. Obrigado, pessoal. De verdade.